E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Senador para mais um vídeo e vamos fazer um reactzinho aqui no vídeo com essa thumb do Dr. Sauce. Novamente, eu não sei se é assim que se lê, que ele diz o seguinte: o porquê eu odeio streamer de RPG. Estou muito do seu lado nesse vídeo, eu já começo desde cara, não sei o que ele vai falar, mas no último vídeo que eu reagi sobre ele, que foi falando sobre o sistema de ordem paranormal, eu discordei muito de algumas opiniões dele, né? Não opiniões, né? Eu não discordei das opiniões necessariamente, mas dei contrapontos a algumas das ideias que ele passava sobre como funciona RPG de mesa e tudo mais. Porém, nesse vídeo aqui, eu já tendo a estar mais perto dele, por pensar que realmente o que ele vai tratar de falar aqui, só de ver esse microfonezinho aqui, é que ele vai falar o quão os streamers de RPG faz você pensar que o hobby de RPG é caro, talvez, e que você precisa de muita coisa para começar a fazer algo com ordem paranormal ou com outros RPGs que você gosta e você quer fazer uma campanha, você quer gravar. Vamos ver realmente o que ele vai trazer aqui para vocês. Estratosféricos, câmeras que Pera custam aí. orçamentos estratosféricos, câmeras que custam um rim de um cinegrafista e o hype tão inflado que dá pra ver da porra do espaço. É isso que programas de TV e séries da Netflix têm de sobra normalmente. E com razão, afinal eles precisam parecer incríveis. E Antes de tudo, né, vídeo na descrição para quem quiser ver também, e eu pauso bastante, tá bom, gente? Eu sempre espero um pouco, e esse vídeo já saiu há um tempo para poder fazer, mas cliquem lá e deem uma olhada também no que ele vai falar, com calma, sem eu ficar interrompendo. Mas eu acho que, assim, eu não diria que vem exatamente do mesmo aspecto, por causa que já existe há bastante tempo RPG de mesa presencial, o Mestre Pedroca fez há um tempo já, quando ele jogava Skyfall, acho que segunda temporada, não lembro se a primeira também já era presencial, mas eu acho que assim, o podcast fez esse mercado de RPG mudar um pouco. Principalmente esses podcasts que utilizam-se de criação, né? No caso, essas. Não é nem podcasts em si, né? Essas editoras que estão por trás, não sei se o nome é editora, né? Mas estúdios que criam ali um estúdio para podcast, utilizam-se das câmeras, do áudio bom e tudo mais, dos microfones, para as pessoas virem fazer o seu podcast ali, né? Então eles alocam um estúdio, você vai lá e grava, e aí você vai para outro estúdio, aloca lá e grava. E eu acho que isso talvez tenha ajudado as pessoas do RPG de mesa a tentar buscar também esse mesmo tipo de estúdio, esse mesmo tipo de qualidade para o RPG de mesa. quando essa parafernália toda é enfiada numa mesa de RPG, aonde vai parar aquela jogatina, com risada, fora de hora, anotação no guardanapo, sei lá, e um mestre improvisando porque esqueceu o nome do NPC. O que sobra da naturalidade quando tudo é roteirizado, editado e maquiado pra parecer espontâneo, mas o fundo é só Vem uma pequena discordância só. Eu costumo dizer o seguinte: se eu não posso provar uma mentira, eu não a considero mentira. Então, meio que tipo assim, se eu não posso provar que um RPG é scriptado, e ele não citou ninguém aqui, tá? Antes que alguém comece a falar Ordem Paranormal, coisa do tipo, ele não citou ninguém. Mas assim, e eu diria até que isso é mais grave de você pensar no Critical Role, né? Os caras são atores, os caras têm uma baita produção. Aqui no Brasil, até um tempo atrás, a questão do Ordem Paranormal do Cellbit era só o Cellbit, eu tô falando assim, só o Ordem Paranormal. Não tinha roteirista, agora tem, mas assim, até a temporada antes da última, não tinha roteirista, era o Selbit tentando fazer as coisas. Logo que tinha artista por trás e tudo mais, mas não acho que tinha como ter tudo um script. E ele não tá falando que tudo é scriptado, ele tá falando que tem muito roteiro. Roteiro, né? Que o mestre tenta seguir um roteiro e tenta guiar os jogadores pra só seguir esse roteiro também. um teatro com Menos dados. Não tô improvisação. entendendo porra nenhuma, relaxa, eu sou o Dr. Salsi e hoje eu vou te explicar Dr. Salce, agora faz sentido. Salce. Eu tava falando Saúce. o meu jeitinho carinhosamente indignado, porque eu odeio stream de RPG, e porque talvez você também devesse começar a olhar torto pra elas. Tá, calma. Se você clicou nesse vídeo, é bem provável que você já esteja com os ânimos à flor da pele, pronto pra me crucificar ou me pendurar Tranquilo. de cabeça pra baixo com uma corda no Dá pra perceber que a maioria das pessoas fazem isso com ele. Quando ele coloca essa referência, porque realmente os vídeos dele, na maioria das vezes, devem ser polêmicos. pescoço. Ou talvez só curioso demais pra resistir a um título polêmico, né? Enfim, de qualquer forma, respira fundo porque você vai entender aonde eu quero chegar. Todo mundo que acompanha o canal já sabe o que é RPG. E se tu não sabe, tá assistindo errado. Parabéns aí pra você. Ó, esse é cancelado, tá usando a arte de A, hein? Eu acho que é de A. E se você não é inscrito, tá? Já se inscreve aí, é nóis, só tá mentalmente indicado de boa. Enfim, continuando. Pra você que caiu aqui de paraquedas ou acabou de despertar do coma, Você ganhou bastante inscritos. Desse vídeo pra aí já foi
200 e poucas pessoas. RPG é aquele jogo em que você interpreta um personagem, rola uns dados e torce para que o mestre não tenha acordado com vontade de matar todo mundo. É uma história contada em grupo, com improviso, caos, e se tudo der certo, umas boas risadas. No fim das contas, é isso que importa. Se divertir sem contrato assinado, sem cronograma de gravação, e principalmente, sem necessidade de parecer bonito na câmera. Gostoso, né? Ser RPGista tá quase na moda hoje em dia. A geração Liu Eu concordo, tá quase na moda, cara. Eu às vezes fico olhando pensando, tipo assim, por mais que sim, ainda é um nicho muito pequeno e tudo mais, cara. Antes, ser jogador de RPG era tratado como uma forma de bullying, né? As pessoas usavam isso como uma forma de bullying. Pra te crucificar, você era aquele nerdola escondido ali do canto que jogava RPG e tudo mais. E hoje em dia, uma coisa que eu vejo bastante na faculdade é tipo assim: nossa, cara, esse jogo é RPG, esse negócio é muito massa. É tipo, a galera meio que se surpreende. Fora realmente quando você vai pros grupos sociais ali, adolescentes, que é a galera mais tipo. ah, beleza. Assim, eu tô pensando no meu recorte. No meu recorte. Não sei se o recorte vai ser igual. Mas é aquela pessoa que tá mais focada em esportes. A galera que tá mais focada na vida real mesmo. Uma pessoa que é muito. Lê muitos livros e tudo mais. Livros que eu falo assim, artigos e coisas do tipo. E tá mais se importando em construir uma carreira. Essas pessoas não se importam muito com RPG de mesa, sabe? Mas também é uma galera que não gosta de videogame, no geral. Então, meio que, tipo assim, quando você vai pra esse âmbito, realmente não há fama. Mas tá quase se tornando algum meio famoso mesmo, assim, tipo, é quase como se fosse você joga RPG porque você é muito legal comparado aos outros. Então tá virando moda. E estamos com quase 7 minutos, sendo que só assistimos 1 minuto e 40. Jin já chega com um manual ilustrado, cenário pronto, tudo legal em vídeo, tudo mastigadinho bonitinho. E olha, bom pra eles, não tô falando que isso é ruim. Mas sabe qual que é o problema? Essa galera provavelmente tem uma ideia completamente errada do que é jogar RPG de verdade. E é aí que o bicho pega. Vamos entender o porquê que o hype tá matando a alma do hobby? Cola comigo que vai ter falação de merda assim e vocês vão ter que aguentar essa porra. Olha, matando eu não diria, mas ressignificando, eu acho que é a palavra melhor que se aplica à questão do RPG de mesa. Mas concordo, cara, tipo, às vezes eu chego muito na faculdade e sim, a maioria das pessoas assistiram Ordem Paranormal, obviamente, tá bom? A maioria das vezes as pessoas só assistiram Ordem, não assistiram outra coisa. Raramente alguém me fala, assisti Ordem e uma mesa do Pedroca, sabe? Que eu acho que é o que mais acontece, a galera ter assistido Ordem, uma mesa do Pedroca. Que eu ouço mais falar. Mas é o seguinte, realmente, para essas pessoas, eu penso, talvez se eu fizer um RPG de mesa vai ser um pouco difícil. Eu já fiz um RPG de mesa pra. Eu também tenho a mesma idade da galera, então eu ia chamar adolescentes, mas tipo assim, da galera da minha idade que não cresceu com hobby, a galera que cresceu assistindo o Cellbit. E realmente a visão deles de RPG era completamente diferente do que normalmente a gente vê quando você tá aprendendo, quando você vai evoluindo, e como que é essas pessoas hoje em dia. Então, quando eu fiz uma mesa de ordem para pessoas que nunca tinham jogado antes RPG de mesa e só conheceu Ordem, eles queriam muito ver o Veríssimo, ver o Joey, ver o Kaiser, ver quando que esses personagens iam chegar para salvar eles. Não, eles não iam aparecer pra salvar vocês, tá? A história não é vocês no mundo dos personagens de Ordem, é você estando dentro da campanha de Ordem. Sim, é uma nova campanha que se passa no mesmo universo, vocês estão na mesma base da Ordem, mas não é por causa disso que as pessoas vão chegar e vão te salvar numa missão, ok? Dá até pra acontecer, não tô falando que isso é ruim não, mas tipo assim, era a expectativa deles, ok? E eles queriam muito arte pros personagens, então eles foram atrás de um artista, contrataram pra ter token e tudo mais. E era uma coisa que eu falava pra galera, gente, é o primeiro RPG, não vamos atrás de arte, de artista não, pega um token aleatório aí da internet que a gente usa. Então meio que tipo, realmente era deturbada, uma visão diferente, ok? Não tô dizendo que é uma visão ruim, é uma visão diferente do que o meu tradicional. Critical Role em Ordem Paranormal. Basicamente a porra do Goku e do Vegeta do RPG televisionado. Dois titãs, um de cada lado das Américas, que catapultaram o RPG pro mainstream e fizeram muita gente descobrir que Analogias muito boa. jogo de tabuleiro em festa de criança. E pô, convenhamos, isso é muito da hora. Especialmente com Ordem aqui no Brasil, que consegui tirar o hobby da cova e reviver com um acerto crítico algo que já tava pregado com os últimos pregos no caixão. Ambos são bem parecidos, ambos tiveram um impacto gigantesco. Mas e aí, cadê a linha divisória? Onde que os dois se separam? Vamos traçar isso direito.
Critical Role sempre foi consumido mais Cara, interessante, onde é que eles se separam? Isso aí é um pensamento. Qual é a diferença do Critical Role pro Warden? Ele vai falar, mas eu acho que eu sei o que ele vai falar. Público e possivelmente a questão de que o Warden ainda é só o Warden, enquanto o Critical Role são diversos tipos de RPG diferentes. majoritariamente por quem já tinha um pezinho no RPG, Exato. mesmo que de leve. Era o pessoal que já sabia que o mestre não é um NPC só da história. Ele é o roteirista, o diretor e às vezes o carrasco da mesa inteira. Quem assistia Critical Role sabia, no fundo, que ali tinha um roteiro, produção e que o Mercer, dando aquele jeitinho pra manter o circo de pé, tava fazendo tudo aquilo pra gerar audiência. Sejamos honestos, 40% do jogo ali era focado ou pensado em duas coisas: audiência e hype. Isso aí eu concordo. Isso aí eu concordo. Lógico, não tem a ver com o RPG ser scriptado. Por mais que sim, eu acho que é uma crítica que a galera pode até tentar fazer ao Critical Role, né? Não sei se existe vazamentos internos da galera falando que o RPG é scriptado. Mas é roteirizado, é quando o mestre, ele cria um roteiro e ele faz os jogadores só seguirem aquele roteiro ali, né? Só fazer o que ele quer pra ter momentos épicos, momentos hype, momento oh my god, e focado na audiência. Isso aí eu tenho 100% de certeza que o Critical Role preza muito pela audiência. Mas sinto que hoje em dia eles se diferem em alguns aspectos. Quando eles lançam, por exemplo, Candela Obscura, que teve 3 temporadas, né, feita cada uma por um mestre diferente, eu percebi que ela não deu certo. Não sei se eles vão continuar produzindo sobre Candela, por exemplo, mas eu percebi que Candela não parece ter dado o impacto que eles esperavam ter dado, ok? Ele não foi o R Ordem Paranormal da gringa, ele tá muito abaixo, ok? Pelo menos do meu conhecimento. Então, agora eles vêm com Daggerheart. Será que Daggerheart vai fazer muito sucesso? E aí eles vão deixar de jogar Daggerheart pra voltar pro D&D? Ou eles vão continuar Daggerheart? E aí eu acho que é onde talvez hoje em dia o Critical Role tenha voltado a uma identidade própria e não só farm de audiência. Tá bom, também tem farm de livro agora, mas beleza. Morte do personagem tem que chocar, batalha tem que ser cinematográfica, reviravolta tem que ser cronometrada. E não tem problema, ninguém ali fingia que era só um grupo de amigos. Não, e até eu concordo, na verdade, que isso deveria ser implementado em diversas campanhas, não só ao vivo, ok? Eu narro meu RPG de forma que eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que fica meio, tipo, tentando parecer cult, parecendo ser melhor. Mas eu gosto de tentar fazer o RPG cinematográfico. Eu gosto de tentar fazer isso, sabe? Eu gosto de tentar fazer com que as lutas sejam épicas e eu não quero que a morte de um personagem seja você toma um ataque de katana e morre, tá? Então, meio que, tipo, eu gosto de tentar fazer algo a mais. Então, agora, na campanha de Lenda dos Cinco Anéis, que eu tô fazendo, no episódio 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, no episódio 5. No episódio 5 vai ter quase a morte de um personagem, sabe? E quem assistir porque infelizmente não vai estar aparecendo no vídeo porque a gente perdeu uma parte da gravação. Mas tipo assim, teve um personagem que ele ia morrer, cara. Ele ia morrer. Só que eu tinha falado assim, eu vou dar incrementos, né? Que incrementos é quando você dá um ataque e aí você deixa o ataque mais difícil, sabe? E aí eu falei que eu ia dar um incrementos. E eu joguei o ataque e tal, mas eu em nenhum momento citei o que eu queria fazer com aqueles incrementos. Então quando eu vi que o personagem ia morrer, eu falei, era pra cortar um membro, né? E aí teve um ataque pra cortar um membro, ao invés de ser um ataque letal. E o sistema não tem isso de ataque não letal. O ataque deveria matar o personagem. Então eu tive uma outra ideia. Eu ressignifiquei aquele ataque, ok? Então, de certa forma, sim, eu passei pano pro jogador, fiz ele ficar vivo, porque eu achei que seria uma cena horrível de morte. Na minha opinião, o jogador ia amar, depois a gente teve um combate, uma conversa, e ele ia achar muito legal de qualquer jeito. Mas ele gostou do personagem ficar vivo também, sabe? Mas em outro momento, na sessão 7 do meu RPG, nós temos também de novo um combate épico. E eu não vou falar que alguém morre ou não naquele combate, mas tipo assim, se alguém morresse ali naquele combate do episódio 7. Cara, teria sido uma coisa muito, mas muito linda de qualquer jeito. Então, às vezes é você pensar, cara, não vai ser legal. Mas eu de certa forma vou ressignificar esse ataque, em vez de só fazer o personagem não morrer. Eu ressignifiquei, eu modifiquei o que poderia ser feito e ainda com aspectos mecânicos que justificam o que eu fiz, tá bom? Mas existe um outro jogador também na sessãozinha que ele toma um ataque e ele achou que ele tinha morrido, ok? Mas a gente meio que, tipo, concordou ali que foi um erro do sistema, uma coisa que eu tinha feito, e ele ficou vivo. Teria sido uma morte horrível. Horrível, ruim. Mas eu ia deixar acontecer.
Mas foram os jogadores que falaram, não, acho que teve um errinho mecânico aí, que você considerou um bagulho antes da hora, tal, tal, tal. E aí a gente conseguiu resolver um problema de rodadas. Então meio que, tipo, às vezes também tem um pouco disso. Às vezes tem um pouco de você ressignificar, ok? Ressignificar uma ação. Jogo de RPG. O Mercer já entendeu há 9 anos atrás, quando ele começou a gravar The Legend of Vox Machina, que aquilo virou um produto com CNPJ, ou equivalente americano disso. Agora a ordem foi diferente. E aqui eu vou dar uma colher de chá pro Selbit, porque no início, lá nos tempos de A Ordem Paranormal, na primeira temporada, era realmente tudo meio nas coxas. Era aquele caos gostoso, sem cenário 3D, sem música épica a cada 3 minutos, e com o dado sendo mais importante que o roteiro. Só que aí começou a escalar. Virou evento, virou culto, e assim como o Critical Role, virou produto. Um baita Concordo. produto, inclusive, tá? Mas aí vem o X da questão. Ah, mas você tá surpreso com isso? É claro que não, ô Zezinho Cabaço. Eu e você, a gente já sacou isso faz tempo. Mas a turma da Xuxa, aquela galera que achou que o Ordem era o novo modelo ideal de RPG, esses aí estão engolindo lore, plot twist e ficha de personagem, entre aspas, naturais, como se fosse a fórmula verdadeira do hobby. E é aí, meu querido, é aí que começa o problema. Caraca, eu gosto que o Dr. Salso, eu esqueci já seu nome. Ele é bem direto, ele não tem medo aí da galera do Ordem, como ele falou aí, a turma da Xuxa, eu concordo com essa alegação em partes, né? Não tô falando que todo mundo é da turma da Xuxa, boa parte dos que me assistem é a galera que já saiu dessa turma há tempo, ou que nunca esteve nela, mas tipo, ah, eu só não gosto de quando você fala que o hobby é de um jeito, né? Literalmente essa Como palavra se fosse a filosofia. fórmula verdadeira do hobby. Fórmula verdadeira do hobby. Não existe fórmula verdadeira do hobby, gente. Não existe, não existe, não existe essa fórmula verdadeira. Você faz como que você quiser, ok? Você joga como que você quiser. Eu já disse, tem como você jogar com R, com G e P, R, P. Com R, com P e com G. Tem como você jogar só uma história, sem rolar dados, sem nada disso, e RPG. Tem como você só jogar dados, ignorar a história e só fazer um combatezinho de ficha. E tem como você, bom, praticamente o play game é a mesma coisa, né? Então tem como você jogar com R e com o PG, né? Ok, em resumo é isso, com R ou G, né? O game ou o role play. E você pode jogar com e sem história, você pode jogar de vários tipos, de várias formas. A questão é que você não pode idealizar nenhum desses, né? Falar que esse é o ideal, o supremo, o melhor, ok? Isso eu não gosto. Então, meio que tipo assim como o Dr. Salce tá falando aqui, do jeito certo de jogar, e eu acho errado ele falar isso, eu também acho errado a pessoa que olha o Ordem Paranormal e fala, esse é o jeito certo de jogar, ok? Eu gosto quando você fala, que nem eu disse, que eu prefiro tentar fazer coisas cinematográficas. Fuck out, yo. You sitting there playing with the Teatro da empolgação. Dopamina. Entenda, não existe absolutamente nada de errado com o teatro da empolgação no RPG, desde que ele seja na mesa desde o começo. Bem apontado, com a plaquinha dizendo, isso aqui é um show. Porque apesar do título do vídeo dar a entender que todo RPG por stream é teatro ensaiado, não se engane, nem todo mundo tá nessa vibe da Broadway com dado. Ainda tem gente por aí, honestamente, tentando mostrar pro público como é uma campanha de RPG de verdade, com suas pausas esquisitas, piadas internas sem graça, jogadores esquecendo o nome do próprio personagem. Só que aí vem o porém. Isso acontece bastante nas nossas mesas. Talvez nem seja tanto assim culpa do criador, quando ele resolve jogar o roleplay lá pra cima e jogar o game lá pra baixo. Porque quanto maior a produção, mais difícil fica manter uma mesa natural. Sem roteiro, sem corte, sem pose, a coisa vira um monstro e foge do controle mesmo. Mas aí, meu consagrado. Cara, aí é a parte que eu falo, assim, não podemos dizer que tudo é combinado, porque aqui, uma das coisas que mais acontece ali em Ordem é tudo sair do roteiro, dar problema, e eu mesmo olhar e falar, nossa, aqui negócio aqui ficou diferente, né? Não foram muito pra um caminho legal, não. E às vezes do roteiro é chato e os jogadores tiram do roteiro, então meio que tipo assim, às vezes é uma questão também de como você vê o RPG. Eu acho que quando você vê procurando defeito, você acha, sabe? E eu não tô falando que eu não faço isso, eu faço pra cacete. Toda ação tem uma reação. E eu juro, com toda a sanidade que me resta, que eu não sou o único Que é pouca. lunático vendo que esse teatrinho da empolgação tá fudendo a comunidade RPG. Né? Ó, clones de Selbit. Ah, beleza. Tá bom. Eu vou visar concordar em você aqui, porque há vários anos atrás eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o quão era perigoso a galera tá tentando copiar e ser o Selbit.
é esse vídeo aqui, ó, cópia, ok? Onde eu falo RPG do Cellbit, benefícios e malefícios para a comunidade de RPG. Aí sim eu concordo com você. Aí sim eu concordo com você, que é perigoso que as pessoas olhem e achem que o RPG tem que ser dessa forma e fazer desse jeito. Mas aí é o que eu também falo, mas eu também discordo do Dr. Sauce chegar e falar, então, não é desse jeito que o Cellbit tá falando, tem que ser do jeito que eu tô falando. Aí é a parte que eu discordo, mas assim, concordo que tem muito Cellbit Júnior. Quando algo fica popular, é inevitável. Vai ser replicado até a exaustão. E olha, eu entendo. Trocentas mil mesas de ordem pipocando pelo YouTube. Muitas, inclusive, boas. Com narradores competentes e jogadores que sabem o que estão fazendo. Produção de qualidade, de verdade, mas... é que sempre tem um mais, né? O que faz uma boa mesa de RPG, daquelas com escopo comum, sem grana pra contratar a porra do Hans Zimmer pra fazer a trilha sonora. É claro, sempre o narrador e os jogadores. Se a tua produção não tem o orçamento de uma mansão em Alphaville, quem vai segurar o público é a narrativa e a química da mesa, não é a iluminação, E eu acho que é uma das coisas que mais me preocupa hoje em dia. RGB. E é uma das coisas que eu concordo que, por exemplo, os RPGs que eu não faço com YouTubers, na maioria das vezes não tem isso. Eu não vejo a galera muito olhando e falando assim, caraca, a mesa muito legal, gostei dos jogadores. Normalmente a galera elogia os jogadores quando são YouTubers na minha mesa, porque você já conhece a pessoa. Nem a trilha sonora com coral épico em latim com palavras que não fazem sentido. E assim como tudo na vida, isso também é uma balança. Quanto maior a produção, menor é a exigência sobre a narrativa. E o que eu mais vejo hoje em dia são narradores tentando replicar o hype, o clima, a estética e o peso de uma mesa como Desconjuração, por exemplo. E eu gosto de fazer isso de vez em quando, porque eu sempre separo o que é uma mesa produto e o que é uma mesa mesa, né? Então, Lenda dos 5 Anéis, por exemplo, no meu canal, é uma mesa mesa. Por mais que tenha cinematic, é pros meus jogadores, não é pra o público que tá assistindo. Agora, por exemplo, a minha campanha que ainda não chegou, né? Mas tipo, Chat.bin, a última missão, ali é mesa produto, feita pra ser produto mesmo. Por mais que Chat.bin, no caso, que a última missão tenha uma baita mensagem no final pesada, né? E que me fez criar aquela mesa. Como se fosse só copiar a capa, o filtro que o sucesso vem facinho, facinho. E cara, não é assim que funciona. Não é mesmo. Juro por tudo que é sagrado na barba da porra do Elminster. O mais engraçado é que isso nem é exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, rolou a mesma palhaçada com Critical Role numa época. Só que lá o surto passou bem mais rápido. Porque o povo percebeu que era insustentável, não era factível esse nível de produção sem virar um escravo do conteúdo. Mas aqui no Brasil, puta merda. Será que ele vai ter coragem de mostrar exemplos? Eu quero até saber. Não, não vai. Gente, sério, parem de tentar replicar essa porra desse ordem. Sejam autênticos. Eu gosto do bagulho, mas mesmo assim, é ser autêntico que chama a atenção. É isso que faz alguém parar e dizer, ok, isso aqui é diferente. Porque no fim das contas, se você for só mais um clone de ordem no fundo do balaio, pode preparar teu lencinho, porque quando o cérebro te abrir esse trem dele, teus números vão subir mais rápido que Goblin Dungeon de nível alto. E diferente do Cellbit, vocês não conseguem equilibrar o orçamento alto com narrativa rasa, tá? Então foquem no que realmente importa. Contar uma história boa. O resto é firula Porra, chamou de narrativa rasa, vai ter tanta gente te detonando. pra disfarçar a falta de conteúdo mesmo. Ah é, no fim das contas, a gente devia comemorar, na verdade. Eu sou meio ranzinza, mas o RPG voltou pro mainstream. Meio? Eu me considerava meio. Tá vivo, respirando. Mas respirando mesmo agora. E olha, não me levem a mal, não tem problema nenhum assistir o grande teatro cinematográfico que virou a maioria das streams de RPG. Pode se emocionar, cara, pode chorar, pode até fazer fanart, chorando, junto azul, Tumblr, sei lá que porra que vocês fazem. Enfim, só não tenta levar aquilo pra tua mesa, beleza? Porque ali é entretenimento, é show, é espetáculo. Aqui no mundo real, a tua mesa é o Zé que chega atrasado, é o Pedro que nunca leu o sistema e a Juliana que insiste em flertar com todo NPC que respira. É outro rolê. E eu concordo que dá pra ser os dois. Apesar Quer dizer, eu concordo não, eu discordo de você e acho que dá pra ser os dois. Dá pra ser a mesa dos atrasados, dá pra ser a mesa e dá pra ser a mesa épica. Eu diria que eu consigo fazer isso em Lenda dos 5 Anéis, por exemplo, se vocês assistirem realmente. É a mesa pé no chão, é a mesa câmera buga, é a mesa nem todo mundo tá com câmera aberta, é a mesa às vezes a gente cai, é a mesa a gente jogou 3 dias uma semana, na outra semana a gente não jogou nenhum dia, é a mesa eu tô sem voz falando, é a mesa um jogador não sabe nem da história, é essa mesa. E eu gosto dela. E eu tento fazer ela cinematográfica mesmo assim. Ela tendo momentos épicos, bonitos, legais, enquadramentos interessantes,
sempre com mapas, utilizando, beleza, que eu não pago por tudo aquilo ali, né? Eu não faço com contrato artista pra mapa, e eu que faço os tokens e tal. Lógico que é um pouquinho inferior, ok? Não tô falando que é o mesmo nível de produção, mas eu tento ser épico. Pesares, no final das contas, o que realmente importa é a diversão. Aquela do tipo caótico, sem roteiro, com piada interna e falha crítica no momento mais tenso da sessão. E lembre-se, crianças, se você quer ler roteiro, vai fazer teatro. Bom, pegou pesado, mas é isso, cara. Eu tô gostando bastante do Dr. Cells. Já fiz aí alguns reacts dele, ainda há mais dois que eu quero fazer do canal. E, bom, é aquela coisa sempre, dá uma passada lá, dá um apoio, porque não gosto de ficar fazendo react, porque às vezes eu sinto que eu tô comendo o conteúdo do cara e não fazendo com que ninguém vá. Então por isso que eu sempre corto. Tem um pedaço desse vídeo que não apareceu nesse vídeo aqui. Tem um pedaço dele que ficou aí misterioso. Você vai ter que ir lá atrás ver o vídeo para poder entender que pedaço foi esse. Então instiga sua curiosidade e faça você clicar no vídeo dele. Aqui foi o que Evolucionaru e fui. Não existe esse jeito certo de jogar RPG, mas também não precisa ficar copiando o jeito dos outros.